Olá, gente! Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre secadores. Então, nós estamos no capítulo 7. O processo de secagem é muito utilizado na indústria, principalmente na indústria de alimentos. Secagem é uma operação unitária, por isso que a gente está vendo nessa disciplina. Ela não envolve reação química. E é uma operação de transferência de calor e transferência de massa. Por quê? Porque, vamos supor, por exemplo, a secagem de roupas no varal que a gente está habituado, né? Aqui, a gente tem transferência de calor do sol para as roupas. Então, esse calor vai aquecer a água que está na roupa, né? E a água vai evaporar. Então, a gente tem transferência além da transferência de calor, a gente também tem transferência de massa. Ou seja, a água, né? A massa de água que está na roupa está sendo transferida para o meio ambiente. Esse processo de secagem, ele envolve a conversão de uma substância que está no estado líquido para o estado de vapor. Essa vaporização é térmica porque ela é feita através de calor. A secagem, ela ocorre numa temperatura menor que a temperatura de ebulição. Então, os processos de secagem não envolvem a ebulição. A água, ela não entra em ebulição nesse processo. Ela vai secar sem entrar em ebulição. Como, por exemplo, um exemplo é roupa no varal, né? A água que está nas roupas não entra em ebulição. Quando a gente fala de secagem, a maior parte dos processos, a secagem é da água, tá? Mas não necessariamente é da água. Pode ser secagem de alguma outra componente líquido. Para que se faz a secagem, né? Quais são as vantagens? Primeiro, você secar o material antes da moagem facilita a moagem, porque isso ajuda na aderência, né? O material seco, ele tem maior aderência lá na moagem do que o material líquido. Aumenta a estabilidade do alimento, então um alimento que tem muita água, ele é menos estável, ele vai se degradar, ele vai se decompor mais rapidamente e vai diminuir o tempo de vida desse alimento, né? Facilita e reduz custos com armazenamento e transporte. Então, se a gente pensar, por exemplo, o transporte de leite em pó, eu consigo transportar muito mais leite em pó do que leite líquido, né? No leite líquido tem muita água ali, né? Então eu estou transportando basicamente água. Então se eu transporto leite em pó, eu consigo transportar muito mais leite por um menor custo e armazenamento. Aqui, ó, tem um esquema, vamos supor que aqui a gente tem um secador, onde vai ocorrer o processo de secagem. Nesse secador vão entrar os alimentos. Esses alimentos, eles podem estar na forma de sólidos, úmidos, numa forma pastosa, suspensão de sólidos ou até mesmo em solução, tá? Então, esse alimento, ele entra no secador, parte da água vai evaporar e aí o sólido sai. Esse sólido que sai seco, ele ainda pode ter alguma umidade, tá? Não necessariamente ele vai sair completamente seco. Às vezes, na secagem, eu só quero reduzir o teor de umidade. Alguns alimentos, quando submetidos à secagem, conservam suas características físicas e nutritivas e retornam ao seu estado natural quando reconstituídos em água, ou seja, reidratados. Na secagem de alimentos, né, tem dois objetivos, né? Ou a gente seca o alimento para depois reidratar esse alimento, é o caso, por exemplo, café solúvel, leite em pó, ovo em pó, tudo isso daí a gente não vai consumir nesse formato em pó, a gente vai reidratar para poder consumir. Agora, alguns outros alimentos, a gente vai consumir eles na forma desidratada, como por exemplo uva passa, figos secos, entre vários outros exemplos, tá? Então aqui a gente faz esse tipo nesses casos aqui, a gente faz essa secagem, nesses três exemplos aqui, por exemplo, ó, para aumentar a conservação desses alimentos, para facilitar o transporte, facilita até a armazenagem desses alimentos até nas nossas casas, né? É muito mais fácil eu armazenar leite em pó do que várias caixinhas de leite, né? Aí, gente, o alimento, para ele passar por esse processo de secagem, é muito importante que ele consiga conservar as propriedades nutricionais. É muito importante que depois que eu reidratar esse alimento, ele volte ao seu estado
original, tá? Porque não adianta nada eu fazer o processo de secagem, desidratar o alimento e depois quando eu reidratar, o alimento não volte ao formato natural dele, né? E eu não consiga consumir esse alimento. Então, para isso, eu tenho que usar alimentos que eu consiga atingir, né, esse objetivo e equipamentos adequados para esses alimentos. Aí, olha só, quando a gente vai fazer a secagem de um alimento, a gente tem que ponderar dois fatores. Maior qualidade versus maior vida útil. Quando eu promovo a secagem de um alimento, eu aumento a vida útil dele, mas ao mesmo tempo, esse alimento, de uma forma ou de outra, depende do alimento também, ele vai perder um pouco de qualidade, tá? Ele vai perder valor nutricional, ele vai perder textura. Então, às vezes, eu tenho que ponderar. Será que é melhor eu manter o alimento no estado natural ou é melhor eu secar esse alimento e perder um pouco da qualidade desse alimento, mas ganhar mais tempo de vida útil, né? Conservar mais esse alimento. Então, são dois fatores que a gente tem que ponderar na hora de aplicar esses processos. Aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Cogumelo, brócolis, vários vegetais, né? Cenoura, ervilha, milho, cebola, alho, são exemplos de vegetais que podem ser desidratados. Então, muitos alimentos podem ser desidratados. A secagem é uma operação sanitária muito presente na indústria de alimentos. Aí, esses alimentos desidratados, eles são utilizados na formulação de sopas instantâneas, aquelas sopas em pós, né? Entre outras coisas. Ou eles podem ser consumidos diretamente como chips, né? Por exemplo, aquela batatinha, aquela banana seca, né? Tem vários exemplos. Agora, vamos fazer um pouquinho de cálculo de umidade de um sólido. Então, vamos supor que esse slide aqui é todo de cálculo, tá? Mas são contas bem simples, ó. Vamos supor aqui que a gente tem um sólido úmido. Nesse sólido úmido, a massa de água é 150 gramas, enquanto que a massa de sólido é 1,16 quilogramas. A gente pode calcular a umidade de duas formas diferentes, na base seca e na base úmida. Então, toda vez que eu falar a umidade de um sólido, eu tenho que falar a umidade na base seca ou umidade na base úmida. Eu tenho que especificar. O que é a umidade na base seca? Ó, W significa umidade, tá? Vem de water, que é água em inglês. E WS quer dizer umidade na base seca. WU quer dizer umidade na base úmida. Umidade na base seca é a massa de água dividido pela massa de sólido, só o sólido, sem contar a água. Já a umidade na base úmida é a massa de água dividido pela massa total, que é a massa de sólido mais a massa de água. Tá? Então, essa é a diferença entre a umidade na base seca e na base úmida. Obviamente, a umidade na base úmida vai ser sempre um valor menor do que a umidade da base seca, né? Porque aqui no denominador, a gente conta também a massa de água no denominador. Aí, vamos calcular a umidade desse sólido aqui, ó, na base seca e na base úmida. Então, a umidade do sólido na base seca, aqui está a formulazinha, massa de água em cima e massa de sólido embaixo. A massa de água é 150 gramas, igual tá aqui, né? E a massa de sólido, eu não vou botar em quilogramas, eu tenho que botar em gramas. Se eu botei gramas em cima, eu tenho que botar gramas embaixo, tá? Então, transformando esse quilogramas para gramas, é só multiplicar por 1000. Vai dar 1.160 gramas. Então, 150 dividido por 1.160 gramas, que vai dar 0,139. Qual é a unidade disso? Bom, é grama de água em cima dividido por grama de sólido seco embaixo. Ou eu posso simplesmente escrever isso em porcentagem. É só eu multiplicar por 100, que aí eu tenho o valor em porcentagem. 13,9% de umidade na base seca. Na base úmida, aqui está a formulazinha, né? Então, massa de água em cima, que é 150, dividido pela massa de sólido mais massa de água, que é isso aqui. Fazendo a conta, dá 0,11. Lembra que eu falei que a umidade na base úmida... Ah, tá. Esse S aqui tá errado, tá, gente? Isso aqui deveria ser um U, que é umidade na base úmida. Tá? Então, lembra que eu falei que a umidade na base úmida dá sempre menor do que na base seca? Aí, escrevendo isso aqui em porcentagem, dá 11,4%. Ok.
Em uma amostra, a massa de solo úmido foi 880 gramas. Então, a massa desse sólido mais a água contida nele dava 880 gramas. Após secagem completa do solo, restou uma massa de 810 gramas, né? Então, evaporou toda a água e o que sobrou foi 810 gramas. Calcule sua umidade em base de massa seca e úmida. Então, vamos lá, ó. Eu sei que a massa do sólido, só o sólido sem a água, é 810 gramas. Porque aqui está dizendo que evaporou toda a água e sobrou 810 gramas. Então, 810 é a massa do sólido, né? A massa de água é a diferença entre 880 e 810, que dá 70 gramas, né? Porque essa diferença foi o que evaporou. O que evaporou foi a água. Então, 70 gramas. Ok, agora vamos calcular aqui, ó, WS, que é igual a massa da água dividido pela massa do sólido. Massa da água é 70, massa do sólido 810, fazendo essa conta aqui dá 0,086, em porcentagem dá 8,64. Então, 8,64% de umidade. Agora vamos calcular a umidade na base úmida, né? A fórmula está aqui, massa de água dividido por massa de água mais massa de sólido. É só substituir os valores. Resolvendo isso aqui dá 0,079, que é a mesma coisa que 7,95%. Então aqui só sempre dá um valor um pouquinho menor, tá? Agora, ó, esse exercício, esse aqui 2 foi super fácil, né? Esse 3 aqui é um pouquinho mais complexo, olha só, mas também é fácil, tá? Uma amostra tem umidade de 15% em base seca. Calcule a umidade em base úmida. Então, e aí, como é que a gente vai fazer isso? Esse exercício ele só deu um valor, que é uma porcentagem, ele não deu mais nada. Quanto que eu tenho de sólido, quanto que eu tenho de água, ele não falou nada disso. Então, olha só o que a gente vai fazer. Como ele só deu um valor em porcentagem, a gente pode usar uma base de cálculo para fazer essas contas. Então, o que vai ser essa base de cálculo? Eu vou dizer que a massa total, que é o que? Massa de sólido mais água, é 100 gramas. Tá? Eu sempre posso fazer isso quando o meu exercício me dá só valores de porcentagem. Quando ele não me dá nenhum valor absoluto, eu posso fazer isso. Por quê? Porque quando eu faço isso aqui, ó, esses 100 gramas... professora, e se eu quisesse botar 200 gramas? Não tem problema. Qualquer valor que você botar aí, o resultado vai ser o mesmo. Porque no final das contas você vai cancelar esse valor. Esse valor ele só vai te ajudar a fazer as contas e ele vai ser cancelado no meio das contas, tá? Mas isso só funciona se o exercício só te deu valores de porcentagem, que é o caso aqui. Tá, então vamos lá. Eu tô botando 100 gramas porque 100 é um valor redondo, facilita as minhas contas. Então, a massa total de sólido mais água é 100 gramas, né? E a umidade é 15% em base seca. O que eu preciso fazer agora? Eu preciso calcular o quanto que eu tenho de massa de sólido e o quanto que eu tenho de massa de água. Depois que eu calcular isso, eu posso calcular a umidade em base úmida, que é o que o exercício está pedindo. Então, vamos lá. A umidade em base seca é isso aqui. Aqui está a formulazinha. Eu tenho a umidade em base seca que é 15%. Então, aqui, ó, vou substituir o 15%. Eu não posso substituir em porcentagem. Eu tenho que substituir, né, dividindo por 100, que é 0,15. Eu não tenho a massa de água e eu não tenho a massa de sólidos, que é justamente o que eu quero. E agora? Bom, o que eu sei? Eu sei que a massa total é igual à massa de água mais massa de sólido. E eu sei que a massa total vale 100. Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou simplesmente isolar o MA, tá vendo? Ó, eu peguei o MA, eu isolei ele aqui, passei o MS para o outro lado. Então, ficou MA é igual a 100 menos MS. Ok. Para que eu fiz isso? Porque eu vou pegar esse MA aqui e vou substituir aqui, ó. Quando eu substituir aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter isso aqui, ó. Substituir, tá vendo? Eu substituí o MA por isso daqui. E aí eu tenho essa equação. Essa equação eu consigo resolver? Sim. Por quê? Porque eu tenho só uma variável, que é uma incógnita, né? Que é o MS. Então eu vou resolver isso aqui. Isso aqui é uma equação simples de primeiro grau, tá? Acho que vocês sabem resolver isso tranquilamente, né?
Resolvendo essa equação, vou passar o ms para o outro lado, né? Vou fazendo as contas aqui, vai dar, ó, ms, que é a massa de sólido, 86,9 gramas. Agora eu vou calcular o MA. O MA eu vou calcular usando essa equação aqui, ó. MA é igual a 100 menos ms. O valor de ms eu tenho. Então tá aqui. 100 menos 86,9 dá 13,1. Então agora eu tenho ms e eu tenho MA. Agora é só eu botar aqui, ó, na minha equação de umidade, que eu consigo calcular a umidade na base úmida. Então tá aqui, ó, a equação. Aqui tá errado de novo, tá, gente? Não é WS, é WU, porque é base úmida, tá? Eu esqueci de fazer essa correção quando eu fiz esses slides. Então, WS vai dar 13,1, ó, WU, né? 13,1, ou seja, um valor um pouquinho menor do que 15. Se tivesse dando um valor maior do que 15, quer dizer que as minhas contas estariam erradas, tá? Agora vamos mais um exercício um pouquinho mais prático. Vamos lá, ó. A polpa de fruta, uma polpa de fruta úmida contendo 40% em massa de água passa através de um secador a ar até que a polpa contenha 10% em massa de água. Qual é o percentual de água removido da polpa úmida? Toda vez que eu fizer esse tipo de exercício, é sempre bom eu fazer um desenho. Isso sempre vai facilitar as coisas. Quando eu falo esse tipo de exercício, são os exercícios que envolvem entrada de matéria-prima no secador e saída de matéria-prima do secador. O desenho que eu faço é esse aqui, ó. Uma corrente de entrada, uma corrente de saída de água, que é a água que foi evaporada, e uma corrente de saída de matéria-prima, de produto mais seco, né? Aí o que o exercício está dizendo? Ó, reparem o seguinte, esse exercício só me deu valor de porcentagem, tá vendo? Ele está dizendo a porcentagem que entra a polpa e está dizendo a porcentagem que sai a polpa. Se esse valor só me deu porcentagem, eu não consigo fazer conta nenhuma com esses dois valores. Eu preciso de uma base de cálculo. E eu posso usar uma base de cálculo porque o exercício só deu valor de porcentagem. Qual é a base de cálculo que eu vou usar? Eu vou dizer que a massa total que está entrando de sólido, de polpa sólida mais água é igual a 100 gramas. Se você quiser botar 102 gramas, 58 gramas, qualquer valor você pode botar, tá? Mas é aconselhável botar um valor redondo, né? Que fica mais fácil. Aí, ó, 40% dessa massa que entra é de água. Então, eu tenho 60 gramas de fruta e 40 gramas de água, certo? Porque é uma polpa de fruta, né? Ok. E aí, e na saída? Ó, na saída, vocês concordam que a única coisa que evapora aqui é a água. A fruta não evapora. Então, todas essas 60 gramas de fruta vão aparecer na saída. 60 gramas. Agora, quanto de água vai sair aqui na saída? Não sei. Não sei. Eu não sei quanto de água que evaporou, então eu não sei quanto de água que vai aparecer na saída. É justamente isso que eu quero descobrir. O que ele está falando para mim? O que o exercício fala para mim sobre a saída? Ele fala que esse conjunto aqui, ó, fruta mais água, tem umidade de 10%. Isso aqui, né, essa água aqui corresponde a 10% do total. A gente consegue descobrir, então, a quantidade de água? Consegue. Fazendo da seguinte forma. Ó, os 10% corresponde à água, certo? Então, os 90%, os outros 90% corresponde à fruta, que é 60 gramas. Então, olha a regra de 3. Se 60 gramas correspondem a 90%, 10 gramas correspondem a X%. Resolvendo essa regra de 3, X vai dar 6,67 gramas. Esse valor é de quê? De água aqui na saída. É o valor de X aqui, ó, tá vendo? Ok, agora, quanto de água foi evaporado? Quanto de água saiu aqui? A diferença, não é? A água que tinha antes, 40 gramas, menos a água que saiu aqui, é o que foi evaporado. Então, 40 menos 6,67, que dá 33,3 gramas. Então, a quantidade de água que foi removida foi 33,3 gramas. Mas ele quer o percentual de água removido, né?
quantos por cento da água que estava lá, a água que estava lá no começo, foi evaporado. É só a gente fazer uma outra regra de 3, ó. Porcentagem da água evaporada. 40 gramas é o que a gente tinha no começo, certo? Então, 40 gramas corresponde a 100%. 33,3 gramas corresponde a X%. Então, esse X aqui é a porcentagem de água que foi evaporada. Então, esse X dá 83,3%, que é a resposta do problema. Agora, vamos a um outro problema muito parecido com esse. Um sólido úmido com 89% de água e 50 kg de massa total. Então, esse sólido, o sólido mais a água contida nele, dá 50 kg. Desses 50 kg, 89% é de água e 11% é de sólidos. Repare que esse exercício deu um valor absoluto aqui, ó. Então, eu já não posso usar a base de cálculo, tá? Passa por uma secagem, ou seja, passa por um secador até atingir 48% de umidade. Então, eu vou fazer aquele desenho, tá vendo aqui, ó? Qual a massa de sólido úmido que restou? Ele quer saber quanto de sólido que vai sair aqui. Então, aqui, ó, a massa total é 50 quilos. Desses 50 quilos, vamos fazer uma regra de 3 para saber quanto que eu tenho de água e quanto que eu tenho de sólido. Ó, 50 quilos corresponde a 100%. 89%, que é a porcentagem de água, corresponde a X. X, 44,5 quilogramas. Então, ó, eu tenho 44,5 quilogramas de água e de sólido. É a diferença, né? 50 menos 44,5 gramas. Que dá 5,5 quilogramas de sólido. Então, vem aqui, ó, botei aqui, ó, 5,5 quilogramas de sólido e 44,5 quilogramas de água. É o que está entrando no secador. Ok, aí vai evaporar uma quantidade de água aqui. E o que vai sair no final? Bom, eu tenho certeza que todo esse sólido que entra aqui, ó, vai sair aqui no final. Porque esse sólido não evapora, só a água que evapora. Então, quanto que vai sair de água no final? Não sei, porque a água, parte dela evaporou. Eu não sei quanto que evaporou, né? Então, vamos usar a outra informação que o exercício me dá. Ele fala que esse produto aqui, ó, sólido mais água, tem 48% de umidade. Como é que eu calculo essa massa de água? Bom, eu sei que o teor de umidade desse produto aqui é de 48%, né? Ou seja, 48% disso tudo aqui é água. Então, quer dizer que 52% é sólido. Então, eu vou dizer aqui, ó, que 5,5 gramas, que é a massa de sólido, corresponde a 52%. 48%, então, corresponde a X. Aqui tá errado, tá, gente? Era para ser quilogramas e não gramas. Resolvendo isso, eu tenho que X é igual a 5,07 quilogramas de água na saída do equipamento, misturada ao sólido. Ele quer saber qual é a massa do sólido úmido que restou. É basicamente isso, ó. Qual é a quantidade de água que foi evaporada? É a diferença, né? 44,5 menos essa quantidade que sai aqui, 5,07. Então, a água evaporada, 44,5 menos 5,07. E qual é a massa de sólido úmido? A massa de sólido úmido é isso aqui, né? É 5,5 mais a massa de água, que é 5,07. Então, tá aqui. Dá 10,57 quilogramas. Então, essa é a resposta do exercício. Agora, vamos falar um pouquinho sobre curvas de secagem. O que são curvas de secagem? São gráficos em que a gente representa a umidade do material ao longo do tempo, quando esse material estiver sendo secado. Então, ó, curvas de secagem são gráficos que mostram o teor de umidade no eixo Y do produto em função do tempo no eixo X. Então, aqui no eixo X a gente tem o tempo. Aqui, ó, no eixo Y a gente tem a umidade. Então, isso aqui, ó, mostra a umidade do material em base seca, tá? Ao longo do tempo, quando ele estiver passando por um processo de secagem. A gente sabe que ele está passando por um processo de secagem porque a umidade está caindo.
né? Obviamente, se ele está sendo seco, a umidade dele tem que ir caindo. Então, ó, essa linha aqui, esse gráfico, representa a diminuição do teor de água do produto durante o tempo de secagem. A umidade, esse cálculo aqui, ó, WS, a umidade em base seca. A curva é obtida pesando o produto durante a secagem. Então, a gente vai entender como é que a gente constrói essa curva pelo método da estufa. Como é que é esse método? O objetivo aqui é construir a curva de secagem, ou seja, saber como que como é que a umidade do material está caindo ao longo do tempo durante a secagem. Como que a gente faz isso? A gente pesa o recipiente onde o alimento será colocado. Então, vamos supor que a gente tem um alimento úmido que vai passar pelo processo de secagem e a gente quer determinar essa curva de secagem desse alimento. Esse alimento, ele vai ser, eu vou apoiar ele em cima de um recipiente, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é pesar o recipiente vazio, né? Eu vou usar uma balança analítica, que é uma balança de laboratório. Essa balança, ela pesa massas bem pequenas, né? Por isso que eu estou usando uma balança analítica, ela é uma balança de precisão. Depois, eu vou colocar o alimento úmido em cima do recipiente e vou pesar esse conjunto todo. A massa do sólido úmido é a diferença entre a massa disso aqui menos a massa disso aqui, certo? Então, vai ser a diferença entre esse peso menos esse peso aqui. Ok. Vou pegar esse sólido úmido, que eu já sei a massa inicial. Vocês concordam comigo que, à medida que eu for secando esse sólido úmido, a massa dele vai diminuindo, porque a água está evaporando, certo? Então, é isso que eu espero que aconteça. Vou pegar esse sólido úmido em cima do recipiente e vou botar numa estufa, né? Essa estufa aqui nada mais é do que vai funcionar para mim como um secador. Aqui dentro eu tenho ar quente circulando e esse ar quente vai secar esse material. Então, o conjunto permanece em estufa a 105 graus Celsius, sendo pesado periodicamente. Então, eu vou manter ele na estufa com a temperatura acima do ponto de ebulição da água, um pouquinho acima, tá? Não é que a água... Não é que a água vai entrar em ebulição, tá, gente? Mas eu tenho que manter a temperatura da estufa ali com a temperatura um pouco acima da temperatura de ebulição da água. E aí, de tempos em tempos, aí é eu que vou determinar se é de meia em meia hora, de 2 em 2 horas, de 10 em 10 minutos. Isso depende do alimento. De tempos em tempos, eu tenho que tirar esse alimento da estufa e pesar. Para quê? Porque eu quero acompanhar a redução do peso desse alimento ao longo do tempo. Se for um alimento que vai secar em meia hora, eu vou tirar de 10 em 10 minutos, de 5 em 5 minutos. Agora, se for um alimento que vai demorar 10 horas para secar, eu vou retirar ele de 2 em 2 horas, por exemplo, tá? Aí, ó, só que antes de pesar, eu tenho que tirar o alimento da estufa e eu tenho que deixar ele em um dessecador. O que é um dessecador? Primeiro, por que eu tenho que deixar ele no dessecador antes de pesar? Porque quando ele sai da estufa, ele sai numa temperatura alta. A temperatura, ela influencia no peso. Eu não posso pesar o material quando ele está quente, então eu tenho que esperar ele esfriar. Aí eu boto ele no dessecador, porque ele vai esfriar aqui dentro desse dessecador. O que é esse dessecador? É um recipiente bem vedado aqui que não deixa a umidade do ar ambiente penetrar no meu alimento enquanto ele está resfriando. Se eu deixar ele fora do dessecador, a umidade do ar ambiente pode penetrar nesse alimento. Esse dessecador aqui embaixo, ó, ele tem umas pedrinhas de sílica. A sílica absorve toda a umidade que tem aqui nesse ambiente dentro desse dessecador. Então, esse alimento, quando ele estiver resfriando aqui no dessecador, ele não sofre influência da umidade, porque não tem umidade, ou se tem, é muito baixa. Aí depois eu vou lá e peso esse material. Em seguida, eu boto ele de volta na estufa. Aí depois de um tempo, depois de 1 hora, faço esse mesmo procedimento. Deixo ele no dessecador, peso de novo. E quando que eu paro com isso? Quando que eu paro? Quando eu perceber que o peso está ficando constante. Porque o que eu espero é que o peso diminua, porque a água está evaporando.
Se eu fizer pesagens e o peso não estiver mais diminuindo, quer dizer que toda a água já evaporou. E aí eu posso parar com o processo de secagem. Olha, após 3 medidas consecutivas idênticas, né, 3 ciclos aqui, que a pesagem dá o mesmo valor, eu posso inferir que o alimento está seco. E com isso a umidade dele eu posso parar com isso e aí eu posso determinar a umidade. Ó, cada material possui um período diferente de permanência na estufa para atingir o estado seco. Então, por exemplo, algumas hortaliças, né, couve, repolho, brócolis, demoram cerca de 6 horas. Só para vocês terem uma ideia, tá, gente? Agora, outros alimentos, aqui tem soja e milho, por exemplo, demoram 24 horas. Também é interessante, né, quando a gente quer secar algum alimento, a gente moer esse alimento antes da secagem. Porque quando a gente moe esse alimento, ele fica aí com partículas pequenininhas, né? Então é muito mais fácil o ar quente retirar a umidade dessas partículas pequenininhas do que o ar quente retirar a umidade de um sólido grande, né? O ar quente tem dificuldade, não vai conseguir... a umidade que está ali dentro daquele sólido grande, é difícil ela sair dali de dentro, né? Então é melhor partículas pequenininhas, né? Mas eu não vou moer o alimento se eu quero que o alimento esteja inteiro no final do processo. Por exemplo, se eu quero figos secos, eu não vou moer o figo antes de secar ele, né? Porque eu quero ele inteiro. Então essa moagem aí é para alguns casos. Aqui, gente, um analista realizou um experimento, esse mesmo experimento que eu mostrei no slide anterior. E o exercício pede que a gente determine a curva de secagem, né, a curva de umidade. Então, olha só os dados que o analista obteve. Ele secou o alimento em uma estufa e ele obteve os seguintes dados. Peso do frasco vazio. Esse frasco é o frasco que ele bota o recipiente em cima, né? Então, o peso do frasco vazio tá assim, aqui, né? Peso do frasco mais a amostra antes de iniciar a secagem, tá aqui, ó. Peso do frasco mais a amostra depois de 2 horas em estufa. Então, repare que diminuiu, tá vendo, ó, o valor? Por quê? Porque parte da água foi evaporada. Depois, mais 2 horas, tá aqui, ó, diminuiu um pouco mais. Depois, mais 2 horas, diminuiu um pouco mais. E por aí vai, tá vendo? Aí, reparem que esses 2 últimos valores são muito parecidos, né? Então, na verdade, os 3 últimos valores são muito parecidos. Então, o analista simplesmente parou o processo e pensou, o material já está seco, porque não está saindo mais água, o peso está dando o mesmo nas 3 últimas análises, então eu considero que o meu material está seco. Então, para a gente fazer a curva de secagem, a gente precisa da umidade do material em cada um desses tempos aqui, ó, no início, depois de 2 horas, depois de mais 2 horas. Então, a gente tem que calcular a umidade em cada uma dessas etapas aqui. Aí, eu fiz aqui uma tabela, ó. Tempo 0 é antes de iniciar a secagem. No tempo 0, qual era a massa da minha amostra? A massa da amostra é a massa do frasco mais a amostra menos a massa do frasco. Então, é 46,83 menos 43,61, que dá 3,22 gramas. Então, 3,22 gramas é o quê? É a massa da amostra. E o que eu tenho nessa amostra? Eu tenho sólido mais a umidade. Agora, vamos determinar a massa do sólido. A massa do sólido. Porque eu sei que 3,22 é a massa da amostra. E como é que eu sei a massa do sólido? Bom, é só eu pegar esse último valor aqui, ó, gente. Porque aqui eu já não tenho o meu sólido seco. É só eu pegar esse último valor menos o valor do frasco vazio. Então, 44,98 menos 43,61, que dá 1,37. Então, tá aqui, ó. A massa do sólido é 1,37. Vocês concordam comigo que a massa do sólido é a mesma em todas as pesagens? A massa do sólido, tá? Sem contar a água.
Então, a massa do sólido aqui, no tempo zero, é 1,37. A massa do sólido, depois de 2 horas, é 1,37. Depois de mais 2 horas, é 1,37. Em todas as etapas, a massa do sólido é a mesma. Por quê? Porque o sólido não evapora. Então, eu botei aqui, ó, eu preenchi a tabela com 1,37 em todas as etapas. Aqui, ó, eu tenho o tempo, tá? Se vocês olharem aqui, ó, 2 horas mais 2 dá 4, mais 2 dá 6, mais 2 dá 8, mais 2 dá 10. Então, foram 10 horas no total, tá? De 2 em 2 horas, o analista pesou o material. Agora, ó, e quanto que eu tenho de água, ó, no tempo zero? Quanto que eu tenho de água? Bom, a massa da amostra, né, sólido mais água é 3,22. A massa do sólido é 1,37. A massa de água vai ser a diferença. Então, tá aqui, ó. Massa do sólido, 1,37. A massa de água, no tempo zero, vai ser simplesmente a diferença. 1,85. Então, tá aqui. E qual é a umidade em base seca? A umidade em base seca é o quê? É a massa da água dividida pela massa do sólido. Então, é 1,85 dividido por 1,37, que dá 1,35 ou 135%. Mas, professora, tem como essa umidade dar acima de 100%? Tem. A umidade, ela dá acima de 100% quando a massa de água é maior do que a massa de sólido. Então, reparem aqui, ó, a massa de água é 1,85 e a massa de sólido 1,37. Então, com certeza, a umidade vai dar acima de 100%. Tá, aí vamos pro tempo depois de 2 horas, né? Na segunda pesagem. Depois de 2 horas, qual é a massa total da minha amostra? Ó? A massa total da amostra, depois de 2 horas, é esse valor aqui, ó. 45,91 menos o peso do frasquinho, que é 43,61. Então, 45,91 menos 43,61 dá 2,3. Desses 2,3, eu sei que a massa de sólido é 1,37. Então, a massa de água vai ser a diferença. 2,3 menos 1,37. Menos 1,37, que vai dar igual 0,93. E qual vai ser a umidade? A umidade é a massa de água, 0,93, dividido pela massa de sólido, 1,37, que dá 67,8%. Aí, gente, eu vou fazer isso em todas as outras etapas, tá? O cálculo é exatamente o mesmo, só que os valores são diferentes. Ok, o que eu quero? Eu quero a curva de secagem. O que é a curva de secagem? É a umidade versus o tempo. Aí eu fui lá no Excel, não precisa ser no Excel, pode ser numa folha de papel mesmo, e fiz esse gráfico, né? Umidade no eixo X, no eixo Y versus o tempo. Eu não sei se vocês sabem fazer gráfico no Excel, gente. Mas se eu pedir esse tipo de exercício para vocês, vocês podem fazer esse gráfico à mão, sem problema algum, tá? Então tá aqui, ó. Aí eu fui e botei todos os pontos, né? Eu botei isso aqui versus isso daqui. Então o primeiro ponto tá aqui, ó, 135% no tempo zero. Então aqui, ó, tempo zero, 135%. Segundo ponto, 67,8% no tempo de 2 horas. Então, tempo de 2 horas, 67,8%. E aí eu fiz isso aí. Aí, então, isso aqui é a taxa, é a curva de secagem. Aí pede aqui, ó, determine a umidade do alimento, né? Acho que no caso aqui o exercício está pedindo a umidade inicial, né? A umidade inicial a gente já fez aqui, ó, 135%.